No quarto devocional da nossa série, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos meditar hoje nos versículos 8 e 9. Mas inicialmente eu gostaria de relembrar os versículos de 5 a 7. Por isso mesmo, empenhe-se por acrescentar à fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vocês e aumentando fazem com que não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo somente o que está perto, esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro, após listar as virtudes da fé, mostra a consequência prática de cultivá-las, uma vida frutífera. Quando estas qualidades existem e aumentam, elas transformam nossa vida cristã. O discípulo que cresce nessas áreas torna-se ativo e frutífero. Sua vida deixa marcas visíveis do Evangelho. Atitudes que refletem Cristo, palavras que edificam, escolhas que glorificam a Deus. Mas quando elas não estão presentes, Pedro alerta, a pessoa se torna espiritualmente míope. Ela só enxerga o imediato, vive pelo aqui e agora, esquecendo-se do maior presente já recebido, a purificação dos pecados. É como alguém que foi liberto da prisão, mas age como se ainda estivesse acorrentado. Pedro então nos chama a cultivar essas virtudes como um antídoto contra a esterilidade espiritual. A fé em Cristo não é estática, mas dinâmica. Se não crescemos, estagnamos. E quem esquece o perdão recebido pode cair na indiferença, na ingratidão e na inatividade. O apóstolo Pedro nos chama a dar atenção especial às virtudes listadas nos versículos de 5 a 7. Não se trata de um simples adorno da vida cristã, como se fosse suficiente ter apenas uma aparência delas. Ele insiste que estas coisas existam e aumentem em vós. Isso implica crescimento contínuo e visível. Pedro adverte que sem estas coisas corremos o risco de nos tornarmos inativos e infrutíferos. Inativos é quando a vida cristã fica estagnada, sem movimento, sem progresso, semelhante a um rio represado que, ao invés de refrescar, começa a apodrecer. A fé parada perde seu vigor e deixa de ser testemunho vivo. Infrutíferos é quando, mesmo recebendo tanto de Deus, não há impacto ou resultado prático em nossa vida nem na vida dos outros. O cristão sem fruto se torna como uma figueira sem figos, cheia de folhas, mas sem essência. Pedro destaca que a frutificação cristã não é fruto do esforço humano isolado, mas do relacionamento vivo e íntimo com Cristo. Não se trata apenas de saber sobre Jesus, mas de conhecê-lo de modo pessoal e crescente. Esse é o verdadeiro motor da vida frutífera. Pedro nos lembra que a vida cristã não é marcada pela estagnação, mas por crescimento, movimento e frutificação. Isso só é possível por meio de um relacionamento profundo e constante com Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ensina que essas virtudes devem aumentar continuamente. A estagnação espiritual não é o plano de Deus para seus filhos. O chamado é para avançar, aprofundar raízes e alargar os frutos. O cristão nunca chega a um ponto em que pode dizer: já alcancei o suficiente. Há sempre espaço para mais amor, mais fé, mais serviço e mais semelhança com Cristo.
O segredo não está no esforço humano isolado, mas em permanecer nele. Jesus afirmou: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Frutificar não é produzir algo forçado, mas deixar que a vida de Cristo flua em nós e através de nós. Quando cultivamos o relacionamento com Ele, por meio da oração, da palavra e da obediência, o resultado natural será uma vida que glorifica a Deus e abençoa as pessoas ao redor. O crente que não cresce espiritualmente perde a capacidade de enxergar além do imediato. Ele vive apenas para o aqui e agora, preso às preocupações terrenas e momentâneas, incapaz de perceber as realidades eternas. A vida se torna uma sucessão de tropeços, pois sem luz espiritual não há direção nem clareza. Assim como o escritor de Hebreus nos exorta a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. O cristão precisa aprender a olhar além do visível, lembrando-se de que somos peregrinos a caminho de uma pátria celestial. A base da vida cristã está na obra redentora de Cristo. Porque quando alguém se esquece dessa verdade, cai na ingratidão e na indiferença espiritual. Esquecer-se da purificação recebida é viver como se Cristo não tivesse morrido. É voltar a se comportar como escravo do pecado, quando na realidade fomos libertos. A lembrança constante da cruz nos mantém humildes, gratos e comprometidos com uma vida santa. Ou caminhamos em direção ao crescimento e produzimos frutos, ou nos tornamos espiritualmente cegos e esquecidos. Não existe neutralidade no caminho da fé. Quem não avança, inevitavelmente retrocede. A estagnação abre portas para dúvidas, frieza espiritual e, em última análise, para o afastamento de Deus. Por isso, somos chamados a buscar diligentemente o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Lembrando que a maturidade espiritual é fruto de presença, disciplina e comunhão com o Senhor. Muitas vezes nos deixamos prender pelas preocupações e pelos desejos do dia a dia, como se a vida fosse apenas o aqui e agora. No entanto, a palavra nos chama a olhar além do imediato, a enxergar a eternidade. Esquecer o que Cristo fez por nós nos leva à ingratidão e ao comodismo. Por isso, lembrar-se da cruz não é um detalhe devocional, mas a base para manter o coração aquecido de amor por Deus e pronto a servi-lo. A fé que não cresce acaba se tornando frágil. Permanecer no mesmo lugar espiritualmente é um perigo, pois abre espaço para a cegueira espiritual e a insensibilidade diante da vontade de Deus. Por isso, o chamado bíblico é claro: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer é uma necessidade para não sermos levados pelo engano do pecado e para permanecermos firmes até o fim. Pai, desejamos que nossa vida seja ativa e frutífera no pleno conhecimento de Cristo. Não permitas que vivamos estagnados. Abra nossos olhos para enxergar além do presente e dá-nos graça para crescer em Ti, produzindo frutos que honram o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Se esse devocional tocou o seu coração, considere compartilhar. Alguém pode estar necessitando ouvir essa palavra. Isso também é parte da nossa missão. Considere também se inscrever no canal e ative o sininho para receber novos vídeos quando forem publicados.